Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise, assim, bem a fundo de uma cidade que muita gente acha que conhece. Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ela tem essa fama, né, de Miami brasileira, mas as fontes que a gente tem aqui pintam um retrato de um único dia, 25 de novembro de 2025, que é muito, mas muito mais complexo. Pois é, e o que é interessante é a variedade de fontes que a gente tem, né? Temos desde a transcrição de uma sessão da Câmara Municipal, que é quase burocrática, até notícias sobre cultura, ciclismo e, do outro lado, investigações bem pesadas de assassinato, suspeita de corrupção. É um quebra-cabeça mesmo. Exato. E o nosso objetivo aqui, então, é tentar montar esse quebra-cabeça. Entender as várias faces de Praia Grande que existem, ao mesmo tempo, lado a lado. A cidade que planeja o futuro, a que vive o presente nas ruas e a cidade que, bom, lida com problemas bem sombrios. Ok, vamos começar a desvendar isso. E eu acho que o melhor ponto de partida é o poder oficial, né? A Câmara dos Vereadores. Porque o que aconteceu lá nesse dia diz muito sobre como a cidade funciona. Com certeza. A gente está falando da 23ª sessão extraordinária. E a primeira coisa que me saltou aos olhos foi a velocidade. 12 projetos de lei, votados e aprovados um atrás do outro. A maioria com 14, 15 votos a favor, de 21 vereadores, quase não teve debate no plenário. O que isso quer dizer? É eficiência ou é, sei lá, falta de discussão? Olha, pode ser as duas coisas, né? E é aí que a análise fica interessante. Por um lado, mostra um governo com uma máquina muito azeitada, com muita força para executar um plano. O executivo manda, o legislativo aprova, rápido, sem barulho. Por outro, um legislativo que não questiona muito pode virar, na prática, só um carimbador, né? E isso é sempre um risco, porque o debate é que melhora as leis. Um alinhamento que beira a unanimidade, então. Mas essa velocidade toda, para aprovar projetos tão importantes, por exemplo, o Plano Plurianual, o PPA, que é basicamente o mapa financeiro da cidade para os próximos 4 anos, de 2026 a 2029. Isso é normal? Chama atenção, com certeza chama atenção. O PPA define onde o dinheiro vai ser gasto. Em saúde, educação, infraestrutura. É a espinha dorsal de uma gestão. Aprovar isso sem um debate, assim, mais aprofundado, sugere que as discussões importantes acontecerão antes, a portas fechadas, sabe? O que a gente vê ali é a anatomia do poder em ação. Quando o executivo e o legislativo andam de mãos dadas desse jeito, a velocidade é impressionante. As leis passam, a grande questão que fica é: a que custo? Será que essa velocidade elimina a transparência do debate público? E não foi só o PPA. No mesmo pacote, eles aprovaram a criação de uma taxa de licenciamento ambiental, que é uma nova fonte de arrecadação, e também mexeram em 2 pontos que são o coração da economia de praia: a lei dos quiosques na orla e um programa para autorizar o comércio ambulante na areia. Exatamente. E esses projetos mexem em onde? Onde dói em qualquer cidade litorânea. A disputa pelo espaço na orla, na areia, regulamentar quiosque e ambulante é tentar organizar a galinha dos ovos de ouro do turismo, né? É uma decisão com impacto direto na vida de milhares de pessoas. Fazer isso tão rápido mostra que a decisão política já estava muito consolidada. E para financiar os planos, principalmente de infraestrutura, aprovaram também várias autorizações para a prefeitura pegar empréstimos na Caixa Econômica. Ou seja, a cidade está se planejando e, ao mesmo tempo, se endividando para isso. O que é uma estratégia comum de crescimento, né? Você investe em saneamento, em obras hoje, esperando que desenvolvimento futuro pague essa conta. O interessante é conectar os pontos. Eles planejam um orçamento com o PPA, criam uma nova taxa, organizam a economia da praia e buscam dinheiro fora. É um pacote de gestão completo. A imagem que fica é a de uma administração que sabe o que quer e tem o poder político para fazer acontecer. Sem obstáculos. E é curioso que, antes dessa avalanche de votações, a sessão começou de um jeito bem diferente, com um minuto de silêncio.
por 3 pessoas falecidas, incluindo um empresário local. É um lembrete de que por trás da máquina pública existem pessoas. Exato, é um contraponto humano a essa eficiência quase mecânica. Tá, então essa é a foto oficial, a máquina do governo funcionando a todo vapor, decidindo o futuro em minutos. Mas e a vida real? O que as fontes nos contam sobre o que estava acontecendo lá fora, nas ruas de Praia Grande, nesse mesmo dia? Ah, e lá fora a imagem é bem diferente. É mais vibrante. Uma das fontes do portal Juice Santos chega a chamar a Baixada Santista de paraíso dos ciclistas e destaca a Praia Grande como a líder absoluta, com quase 100 quilômetros de ciclovias. É quase uma imagem de cartão postal, né? Sol, praia, gente pedalando, saúde, transporte limpo, lazer. É a Miami brasileira na sua melhor forma. Mas o fascinante é que, no mesmo dia, essa mesma cidade estava lidando com problemas que essa imagem de paraíso esconde completamente. Esse contraste é o fio da nossa análise hoje. Uma artéria vital, é o caminho de casa para o trabalho, é o transporte do estudante, é uma infraestrutura que serve tanto ao lazer quanto à necessidade do dia a dia. E isso levanta uma questão importante: como uma cidade turística consegue servir bem, ao mesmo tempo, os visitantes e os seus moradores. E parece que a cidade estava tentando responder isso com cultura também. Depois de 7 anos, eles retomaram a Semana das Juventudes. A programação era toda gratuita e muito conectada com a cultura urbana, a cultura da rua. Workshops de mídias sociais, design, grafite e discotecagem. Não é só entretenimento. Quando uma prefeitura promove algo assim, ela está dialogando com a juventude local, está dizendo: a sua cultura tem valor. Numa cidade que cresce tão rápido, com tanta gente vindo de fora, criar esse senso de pertencimento é fundamental. É um investimento em capital humano, né? E a programação era de alto nível. Tinha a Parada Poética, com o Renan Inquérito, que é um nome gigante do rap, da literatura marginal, e a Batalha Sem Parar, de MCs. De forma alguma. Não estavam subestimando o público. E, ao mesmo tempo, para um público totalmente diferente, estava rolando o Festival de Violões 2025 no principal teatro da cidade. Ou seja, no mesmo dia, você tem o som do hip-hop ecoando num canto e o som do violão clássico em outro. É uma tentativa de ser uma cidade para todos. E falando no dia a dia, tem a questão do emprego. O posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, anunciou mais de 100 vagas. Olhando a lista, a gente vê o retrato da economia local. 25 vagas para atendente de bar, 20 para operador de caixa, a maioria esmagadora no setor de serviços. O que faz todo sentido. É uma economia movida a turismo, a comércio. A oferta de vagas reflete isso. Por um lado é bom, gera emprego rápido. Por outro, mostra uma certa dependência de um setor que pode ser sazonal, né? E com salários às vezes mais baixos. É mais um dos contrastes. E para fechar esse panorama mais leve, a cidade já estava em pleno modo natalino. A famosa caravana da Coca-Cola ia passar e uma árvore de Natal gigante de 80 metros estava sendo montada. Isso! E todos esses elementos juntos, as ciclovias, a batalha de MCs, as vagas de emprego, a árvore de Natal, tudo isso constrói a experiência de viver ali, né? É a infraestrutura, a cultura, a economia e o simbólico. É a cidade pulsando. Mas, por baixo dessa superfície vibrante, por trás das luzes de Natal e dos festivais, as fontes revelam uma outra camada de Praia Grande. E agora, acho que o tom da nossa conversa precisa mudar, porque os problemas são muito sérios. Sim, agora a gente entra no lado sombrio desse retrato. E o ponto central é o assassinato do ex-delegado Rui Ferraz Fontes, que tinha acontecido em setembro. Mas as investigações estavam a todo vapor nesse dia 25 de novembro. Exato. Uma matéria da CNN Brasil que a gente analisou deixa claro que a polícia trabalhava com 2 linhas principais de investigação. E elas vão para direções opostas. A primeira é de vingança do PCC. O Ministério Público já tinha até denunciado 8 suspeitos, acusando a cúpula da facção de ter ordenado o crime. O delegado Fontes tinha um histórico de combate ao grupo.
essa narrativa da guerra entre o Estado e o crime organizado. É uma ameaça, de certa forma, externa, né? Coloca a cidade como um campo de batalha, uma vítima de um conflito maior. É uma história grave, mas que, de certa forma, une a sociedade e o poder público contra um inimigo em comum. Só que a segunda linha de investigação é muito mais incômoda. Um relatório do DHPP, da Polícia Civil, encontrou algo explosivo no notebook do delegado. O rascunho de uma denúncia que ele preparava. E essa denúncia não era sobre o PCC. Ela apontava um suposto esquema de fraudes em licitações dentro da própria Prefeitura de Praia Grande, envolvendo servidores e empresários. E aí a história muda de figura, completamente. O que a gente tem são duas narrativas concorrendo pela mesma morte. Uma aponta para fora, para o crime organizado. A outra aponta para dentro, para uma possível corrupção no coração da administração. Não é mais o Estado contra o crime. É uma suspeita de que parte do Estado pode estar envolvida num crime, para silenciar um investigador. A resolução desse caso vai dizer muito sobre quem realmente manda na cidade. E a polícia, segundo as fontes, levou isso a sério. Abriu um inquérito separado só para investigar essa denúncia de fraude. Ou seja, são duas investigações gigantes correndo em paralelo. O que é o procedimento correto, mas imagina a tensão que isso gera. É de uma complexidade imensa. E essa segunda hipótese, a de queima de arquivo, ela lança uma sombra sobre toda aquela imagem de eficiência e planejamento que a gente viu na Câmara. E os problemas de segurança não param aí. No mesmo dia, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que agentes impediram a entrada de maconha no CDP de Praia Grande. A droga estava com uma visitante escondida no corpo. Mostra a pressão constante sobre o sistema prisional. E isso se conecta com o quadro maior. Uma cidade que cresce muito, atrai não só trabalhadores e turistas, mas também o crime. A estrutura de segurança precisa acompanhar esse ritmo e nem sempre consegue. E não é só na segurança que o sistema parece sobrecarregado. Uma notícia do jornal A Tribuna trazia uma bomba sobre o principal hospital da cidade, o Irma Duce. O Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do hospital. Apontou irregularidades gravíssimas como a presença de falsos médicos e mandou a organização que administrava a unidade devolver 3 milhões de reais aos cofres públicos. Isso é um colapso na prestação de um serviço essencial. E mostra, de novo, o contraste. Enquanto a prefeitura planeja o futuro com empréstimos milionários para obras, o principal hospital que cuida da saúde da população hoje está sob suspeita de má gestão, de fraude. É a prova de que o crescimento rápido, sem fiscalização, pode levar a problemas gravíssimos. Então, no fim das contas, qual é o retrato que emerge de Praia Grande nesse dia? É o retrato de uma cidade em altíssima velocidade, correndo para o futuro. Uma cidade que projeta o crescimento para 2029, aprova leis em minutos, constrói ciclovias, celebra a cultura jovem. Tem um dinamismo, uma energia. Inegável. Mas essa mesma cidade, nesse mesmo dia, está lidando com um assassinato que pode expor uma fratura muito profunda, seja com crime organizado, seja dentro da própria administração, e, ao mesmo tempo, o sistema de saúde dela apresenta falhas gravíssimas. É como um carro muito rápido com um motor potente, mas que talvez tenha um problema sério no freio. Exatamente. A imagem da Miami brasileira é a fachada ensolarada. As fontes que a gente analisou hoje nos permitiram olhar para os alicerces, para os porões desse edifício. E lá, a história é bem mais complexa. Uma dualidade impressionante, de fato. E isso nos deixa com um pensamento final. As fontes nos contam que a polícia abriu um inquérito específico para apurar as suspeitas de fraude que o ex-delegado Rui Ferraz Fontes investigava. A pergunta que fica no ar, e que talvez seja mais importante para o futuro da cidade, é: qual dessas duas investigações, a do assassinato pelo PCC ou a da possível corrupção interna apontada pelo próprio delegado, terá um maior impacto no futuro que Praia Grande está planejando tão meticulosamente? E como quem vive lá pode acompanhar o desenrolar dessas duas histórias que correm em paralelo, mas que em algum momento inevitavelmente vão se cruzar?